Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Apocalipse 12, explicar tintim por tintim do Apocalipse 12 e mostrar o quanto esse texto é importante para as pessoas que estão nervosas, ansiosas, com medo das coisas que hão de vir, para elas entenderem de uma vez por todas que Deus está no controle de tudo. Deus é quem controla hoje, o amanhã e eternamente vai controlar tudo que está aqui, tudo que acontece debaixo do céu e no céu e debaixo da terra é permissão dele, é da vontade dele que aconteça. Porque umas coisas ele cumpre a sua vontade e outras coisas ele autoriza que o reino das trevas faça pela sua vontade. Porque se ele não autorizasse, como que as pessoas seriam testadas, né? Como que elas seriam aprovadas? Porque a gente precisa de uma prova para ser aprovado. Então, por permissão dele, as coisas acontecem. Então vamos ao Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, o que a gente vê aqui? Uma mulher vestida de sol, ou seja, vestida com luz, com a glória, né? E tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que essa coroa de 12 estrelas significa? São exatamente a coroa das 12 estrelas, significam os 12 apóstolos. Significa o ensinamento, o evangelho dos 12 apóstolos está na mente, está na coroa dessa mulher. Está na mentalidade dessa mulher. Que a gente vai ver no texto que a mulher é o povo de Deus. É o povo de Deus. Tanto judeus quanto gentios. Não é só a igreja. Quando a gente fala igreja, a igreja não é só feita de gentios. A igreja é feita dos judeus e dos gentios que aceitaram Jesus como Salvador. É as duas casas de Israel, os dois povos de Deus. Isso é o significado. Por isso 12. 12 estrelas na sua cabeça. Os 12 apóstolos e representando também as 12 tribos de Israel. Ou seja, percebam que a numeração do 12 representa tanto os 12 apóstolos quanto as 12 tribos. Por isso que são os dois povos, judeus e gentios, unidos na fé em Jesus Cristo. Por isso, vestido de sol, por isso essa glória, esse resplandecer do sol, essa luz que ilumina as nações, né? E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Por que essa simbologia das dores de parto? Jesus falou que a terra, antes dele vir, ela ia gemer como uma mulher grávida, como sofresse dores de parto, porque estava prestes a dar à luz. E ele aplica isso também à igreja. Estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo em tormentos para dar à luz, ou seja, na expectativa da luz, na expectativa da vinda do Filho de Deus. Existe tormenta, existe tribulação, por isso ela sofre com as dores de parto. Ou seja, percebam-se que aqui também o texto fala da grande tribulação. Está incutido esse mistério nas dores de parto. Então percebam, pessoal, o quanto o texto é revelador. No 3, e viu-se outro grande sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. 7 cabeças e 10 chifres. Quem lê e entende as profecias sabe do que isso está falando. Este dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, está falando sobre a besta. O que é a besta? A besta
é um animal com 7 cabeças e 10 chifres. E na sétima cabeça tem os 10 chifres. O que isso significa? Se você ler e entender as profecias, você vai ver que esse animal com 7 cabeças, as 7 cabeças dele representam os 7 impérios em toda a história que perseguiram o povo de Deus. Vou resumir aqui. 6 impérios já foram, que foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano. E o 7º que há de vir é o 7º império, que terá 10 chifres, que terão 10 reis, 10 países. Ou seja, o 7º império. Num outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Já existe o 7º império. Da onde que surgirá os 10 reis, os 10 chifres? O 7º império da besta é a ONU. A gente vai falar isso num outro estudo, mas o 7º império da besta é a ONU. E a ONU no futuro perseguirá o povo de Deus com 10 chifres, 10 reis, 10 países que se unirão e farão um sistema desses 10 países para englobar também outras nações, fazer outras nações adorar esse sistema no futuro. Então, isso é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças tinham 7 diademas, 7 coroas. Ou seja, percebam que são 7 impérios, por isso 7 coroas. E nesse último império será formulado por 10 chifres, 10 países unidos das organizações das Nações Unidas que perseguirão o povo de Deus. Por isso que a ONU está proclamando seus estatutos, quer fazer a Agenda 2030 até 2030, um monte de coisas para impor, né, os seus mandamentos no futuro. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo, que não é o foco desse vídeo agora. No 4, a sua cauda desse dragão levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Percebam que um pouco ele fala do sistema e um pouco ele fala de Satanás, do próprio dragão, que levou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, derrubou os anjos, né? Convenceu através do seu pecado, convenceu outros anjos a pecarem e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Aqui Deus está dando um zoom lá no passado, ou seja, a mulher aqui, perceba que antes Deus falou da mulher como igreja. Aqui Deus está falando da mulher para dar à luz ao filho, ou seja, conectando o passado, o futuro com o passado, conectando a espera da igreja pelo filho varão, por Jesus voltando, retornando, como na primeira vinda Maria esperou o seu filho e o diabo quis estragar, ou seja, através de Herodes, que ele mandou matar todas as crianças da época, eles tentaram matar o Filho de Deus. Logo no seu nascimento, né? Antes da crucificação, tentou devorar o filho. Por isso que o texto fala, ela deu à luz a um filho varão. Não, no 4. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Mas ele não conseguiu. Ou seja, usou Herodes para matar todas as crianças da época, para impedir a chegada do Messias, a primeira vinda do Messias. Mas isso Deus conecta ao passado e revela o futuro, que a igreja está esperando, o filho varão também. Irá sofrer dores de parto, né? Irá sofrer as dores de parto, as tribulações, assim como Maria também sofreu tribulação e quiseram matar o filho dela, Jesus, o nosso Salvador. Percebam a conexão, né? Ela deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Falando de Maria, né? Que deu à luz ao seu filho, Jesus,
o nosso Senhor, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Percebam o texto contando a história, né? Que Jesus nasceu e há de reger no futuro, quando vier o seu reino, ele há de reger todas as nações, não só a igreja, mas todas as nações. E a igreja estará no seu governo para reger sobre as nações. Isso é um mistério. Então, o texto continua, ele foi arrebatado para Deus, ou seja, ressuscitou e se levantou, se ergueu até o céu para ficar à destra de Deus e sentou com o Pai, né, no seu trono. E aqui o texto volta, sai da conexão de Maria, né, e volta ali a falar da mulher como igreja. Você já percebe? Deus fala da igreja primeiramente, depois faz uma conexão breve com Maria, depois volta a falar sobre a igreja aqui no 6, que essa mulher aqui já não é mais Maria, e sim a igreja, o povo de Deus. No 6, ó, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Por que o povo de Deus tem que ser alimentado durante 1260 dias? Essa é a pergunta. Ou seja, no versículo 6 do capítulo 12 de Apocalipse, fala que a mulher, ou seja, a igreja, o povo de Deus, judeus e gentios, este grupo da igreja será levado para o deserto para ficar lá 1260 dias. Aqui a gente vai entender o porquê. Vamos no Apocalipse 13, bem rapidinho. Vamos no Apocalipse 13, eu vou procurar aqui o texto e já falo para vocês este mistério. No Apocalipse 13, versículo 5, está falando sobre a besta, sobre o anticristo. No 13, versículo 5, foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses. Quanto tempo dá 42 meses? 1260 dias, equivalentes a 3 anos e meio. Ou seja, o período de ação do governo da besta para perseguir a igreja, para impor o seu sistema, o seu governo mundial, são 3 anos e meio. Ou seja, o anticristo terá 3 anos e meio para fazer o que bem entender nessa terra. Ou seja, Deus dará 3 anos e meio para ele fazer o caos nessa terra. E durante esses 3 anos e meio, vamos voltar lá no Apocalipse 12, a mulher vai estar no deserto. Ou seja, Deus leva a mulher, Deus leva o seu povo para o deserto, onde ele já tinha preparado lugar, para que ali ela fosse alimentada nesses 3 anos e meio, nesses 1260 dias. Ou seja, percebam que Deus já sabia que o anticristo, pela sua presciência, Deus sabe de tudo, já sabia que haveria esse tempo em que seria insustentável ficar no sistema. Então Deus preparou esse lugar no deserto, nos lugares ermos, ou seja, vão haver vários lugares ermos na terra, aonde o sistema não conseguirá chegar. É isso que você precisa entender. Você que está desesperado por causa do fim, desesperado por causa da quarta revolução industrial, desesperado por causa da perseguição que haverá, Deus preparará lugar, já preparou lugar para levar a sua igreja para o deserto. Esse é o mistério do deserto. Ou seja,
Lá, Satanás não verá nós. Vocês vão entender por que Satanás não verá. Por que o sistema não verá. Ou seja, Deus vai sustentar sua igreja, sua casa, seu templo, seus filhos, por 1260 dias. Assim como fez no deserto com Moisés e alimentava o seu povo, haverá um novo êxodo. Como houve no passado, o primeiro êxodo será o segundo êxodo. Haverá de novo. Haverá de novo, novamente. No 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pessoal, vocês têm que entender esse texto. Vocês vão falar assim, tá, mas o diabo já não foi precipitado? Já não se achou lugar mais para ele lá na habitação celestial? Sim. Só que a queda do diabo acontece por etapas, entendeu? São 2 etapas. Primeiro, o diabo pecou e quis arrastar e conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Enganou, engambelou eles, né, falando que Deus era injusto e tal, aquela conversa, aquele blá 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 do diabo. Fez eles acreditarem nessa estratégia e eles foram expulsos do reino celestial. Só que quando eles foram expulsos, eles não foram precipitados de imediato 100% para a terra. Ou seja, eles tiveram acesso às camadas, às primeiras camadas do céu. Não o céu aonde está o próprio Deus, com exceção de Satanás, que a gente percebe que ele consegue ainda chegar lá, mesmo ele sendo expulso. No livro de Jó fala que ele se apresenta diante de Deus para tentar, né, para pedir permissão para Deus para tentar um homem, assim como foi Jó. Ou seja, ele tem esse acesso ainda para algumas coisas, para questionar a Deus a respeito dos filhos de Deus, para Deus permitir que ele tente, assim como foi com Jó. E a nossa Sagradas Escrituras falam que ele é o príncipe dos ares, ou seja, existem vários seres demoníacos que estão nas camadas dos ares, ali nas regiões das nuvens, bem. Aonde que será o arrebatamento, né? Nessa primeira camada da atmosfera. Ou seja, existem vários seres celestiais que ficam ali nessas camadas da primeira camada atmosférica, ou seja, os principados do ar, os seres demoníacos que antigamente eram celestiais, eles ficam olhando, ou seja, eles têm uma visão, a Terra está, eles têm uma visão aqui, ó, de cima. Por isso que diz que o diabo está a rodear a Terra, entendeu? Ele vê de cima as coisas, e Deus muito mais lá de cima, né? Direto do trono, ou seja, Deus tem uma visão macro, o diabo tem uma visão micro. Mas o que vai acontecer? Quando houver essa batalha, e haverá no futuro, o diabo será precipitado de vez dessa região dos ares, ou seja, o principado dele que está aqui nos ares vai cair por terra, ou seja, ele não vai ter mais a visão micro, ou seja, ele não vai ter visão praticamente nenhuma. Ou seja, ele não vai conseguir ver o que os homens estão fazendo. Por isso que ele precisa do sistema, entendeu? Por isso que ele precisa disso aqui, ó. Ó, essa câmerazinha aqui, ó. Isso. As câmeras, o monitoramento, a inteligência artificial, a tecnologia. Ele precisa disso no futuro.
Porque como ele vai ser expulso dos ares, ou seja, vai ser precipitado para a terra, ele precisa de um sistema tecnológico que tenha olhos, que tenha visão tecnológica para ajudar ele, para ele controlar as pessoas. Por isso que ele precisa disso, da tecnologia para controlar o homem. Você nunca se questionou por que o diabo, um ser espiritual, precisa da tecnologia? Por causa disso, porque ele vai ser expulso dos ares e não vai se achar mais lugar para ele, ou seja, ele não vai conseguir mais ter acesso definitivo ao céu, nem para questionar Deus, nem para tentar o homem, os filhos de Deus, ou seja, o que ele fez com Jó não será mais possível. Quando houver essa batalha aqui, no versículo 7, houve guerra no céu e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram mais o seu lugar, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, não se achou mais lugar nem nos ares. Eles vão cair de vez aqui na terra. Ou seja, por isso eles precisam do sistema. Por isso esses demônios precisam do sistema para dominar o mundo. Entenderam? E por isso, que está aqui, ó, no 10, então ouvi uma grande voz que dizia no céu: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador, lembra do livro de Jó? Já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, no atual momento ele está indo diretamente lá, diante de Deus, para acusar os homens. Mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele esqueceu disso. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que vos alegrai os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, quando o diabo for lançado de vez para a terra e ele não tiver mais acesso aos céus, pouco tempo lhe restará. E quanto é esse pouco tempo? 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio que ele tem para usar o seu filho, o filho da perdição, o anticristo, para fazer o caos nessa terra. Ele tem pouco tempo. Por que ele tem pouco tempo? Porque do primeiro dia do seu governo, do governo do anticristo, daqui 3 anos e meio, Jesus virá findar toda essa baboseira do reino das trevas. Deus vai levantar o seu filho para reger as nações com cetro de ferro. Jesus vai herdar o reino que o Pai prometeu a ele. Quão glorioso é isso, irmãos? No 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Ou seja, falando da igreja, né? Que foram dadas à mulher as asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora ele jogou tempo, tempos e metade de um tempo, como está lá em Daniel, ou seja, mostrando que ao mesmo período de tempos, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, a igreja será sustentada fora da vista da serpente. Aqui, ó, né? Então, no 15, então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Ou seja, tentou perseguir a igreja, né? A terra, porém, ajudou a mulher, ou seja, Deus usou a própria terra, a própria criação, abrindo a sua boca e engolindo o rio, para que o dragão, engolindo o rio,
que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, o que aconteceu? Como metade, boa parte da igreja foi levada para o deserto, o diabo se irou e vai fazer guerra contra os filhos da mulher, ou seja, contra as duas testemunhas, contra as testemunhas que estão preparadas por Deus, que serão preparadas por Deus para serem mártires, ou seja, vão perder a vida por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, haverá vários grupos de pessoas nesses dias finais. Haverá o grupo que será levado para o deserto. Por que levado para o deserto? Porque lá ficaremos longe da vista da serpente, ou seja, o diabo, como está lançado na terra, ele não tem mais esse acesso das regiões dos ares, e vai estar aqui na terra, ou seja, o sistema, por algum motivo, vários motivos que você vai ver em outros vídeos que a gente vai fazer, que é por causa das trombetas, que as duas testemunhas fazem acontecer através das suas profecias, por causa das trombetas, o sistema que o diabo criou também fica limitado. Ou seja, Deus vai derramando pragas sobre o sistema, fazendo que hajam lugares desertos também, para abrir espaços desertos aonde o diabo não chegará lá, porque o sistema não vai estar lá. O sistema não irá estar lá, porque Deus também lançará pragas sobre o sistema e fará com que esses lugares fiquem desertos e não haja nem interesse do sistema e do seu líder, do anticristo, em habitar nesses lugares, porque vai cair pragas e vão abrir-se lugares desertos para a igreja também. Ou seja, ao tempo que o diabo lança os seus mistérios, Deus também fará coisas miraculosas para ajudar o seu povo. Ou seja, Deus não é um Deus que fica parado. Ou seja, o diabo vai fazendo isso, a elite vai fazendo isso, e Deus fica assistindo as coisas e não faz nada. Ou seja, o diabo vai atacando, mas Deus vai contra-atacando com as trombetas, com as taças. Ou seja, percebam que Deus vai reagindo também em favor do seu povo. Por isso que vai se abrir lugares desertos. Você fica pensando, tá, mas o mundo é totalmente habitado hoje. Bom, nem hoje o mundo é totalmente habitado. Existem vários lugares desertos no mundo. Mas no futuro haverá muito mais. Porque cairão pragas, cairão trombetas serão tocadas, cairão taças, ou seja, farão coisas miraculosas em favor do... Deus fará coisas miraculosas em favor do seu povo. Por isso que a gente vai ser sustentado por 1260 dias. Haverá lugar na terra que Deus vai esconder sua igreja, fora da vista da serpente, fora da vista do diabo e do seu sistema. É isso que o texto está falando. E é isso que as pessoas têm que entender. Porque existem muitas pessoas preocupadas com o futuro, com a revolução industrial, com isso, com aquilo, pensando que vão passar fome, pensando que ao fim Deus já tem tudo preparado para você. Falta-lhe fé? Então tenha mais fé. Vocês são homens de pequena fé? Vocês não conseguem crer? Se Deus permite o alimento chegar até os passarinhos, até as aves do céu, quanto mais aos seus filhos. Ou vocês não entendem isso? Então, largue mão de ser um medroso espiritual. Tenha fé, porque Deus vai alimentar a igreja. Claro que uma parte irá morrer para servir de testemunho fiel, para ser mártir. E esses que morrerem, grande galardão terão no reino de Deus. Galardão e galardões maiores do que quem for arrebatado vivo. Porque quem é mártir, vai sofrer, vai dar sua vida em favor do evangelho. Então terá um galardão maior.
Isso você pode ter certeza. Mas quem não tiver preparado para ser mártir, para dar sua vida, Deus sabe quem está e quem não está preparado. Quem estará e quem não estará. Por isso que ele dará o deserto para essas pessoas que não estavam preparados para entregar suas vidas. E no deserto, não pense que vai ser 1000 maravilhas no deserto, não. No deserto, Deus vai ter um tete a tete com nós. E vai ajustar as coisas que estavam erradas na sua igreja. Porque para Jesus vir e casar com a sua igreja, ele precisa de uma igreja perfeita, santa. Então, a gente vai ter que melhorar muita coisa quem for pro deserto. Muita coisa. Vamos ter que nos aperfeiçoar até chegar na capacidade de ser varão perfeito. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam uma vez por todas. Deus não é um Deus de confusão. Por isso que ele preparou o lugar para a igreja. Ele sabia dos acontecimentos finais. Ele sabia tudo, ele sabe o momento certo do arrebatamento, que é depois de todas as coisas, depois das trombetas, depois das taças, ou seja, depois da aparição do anticristo, depois da perseguição. Ele sempre soube. Ele nunca propôs um arrebatamento secreto, porque o arrebatamento secreto é uma doutrina de homem. Uma doutrina, aliás, não é nem de homem, é uma doutrina diabólica, porque muitos vão se perder por causa que estão esperando Jesus a qualquer momento e vão ver que Jesus não vai voltar a qualquer momento, mas sim depois de todas essas profecias se acontecerem, e vão desanimar. Vão ver que Jesus não voltou, vão ver que começou a grande tribulação e vão desanimar. Muitos vão colocar a marca da besta. E ai desses pastores que pregaram o pré-tribulacionismo, porque serão cobrados por essas almas que se perderem. Ai desses pastores. Ai desses pastores por pregarem o evangelho errado, por tocarem um som de trombeta incerto. Quando se toca um som de trombeta certo, você prepara, avisa o povo. Mas quando você toca um som incerto, você deixa o povo confuso. E é isso que está acontecendo com as igrejas. As igrejas estão cheias de pessoas confusas, que tem medo de morrer, que tem medo do apocalipse, que tem medo de estudar as profecias. Por quê? Porque não tem certeza das suas salvações e muito menos das coisas que hão de vir, porque não estudam a palavra. Então, pessoal, o Apocalipse 12 mostra o cuidado de Deus com o seu povo. E, ao mesmo tempo, mostra que, mesmo ele tendo cuidado com o seu povo, pessoas hão de ter que morrer pelo Evangelho, para ser testemunha. E seja feita a vontade de Deus. Seja para levar eu para o deserto, seja para mim morrer por causa do Evangelho, a gente tem que estar preparado. Eu, você, temos que estar preparados. Sem medo do que há de vir. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a cabeça de vocês para o céu e agradeçam a Deus, porque a nossa redenção é chegada. Está muito perto. A coroa da glória, a coroa do reino de Deus, entrar no reino como reis e sacerdotes. Amém, pessoal?